STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689 e também na Avenida Ipiranga, 7630, em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, aqui em Canoas, onde nós estamos. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível, podendo revê-lo quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê quais são os assuntos que hoje passam por aqui. Ainda hoje vou conversar com a Regina sobre menopausa e vamos esclarecer algumas dúvidas frequentes das mulheres. Vamos falar sobre obesidade nos animais de companhia. Neste programa iremos falar sobre o autocuidado e o egoísmo. A gente vai falar sobre as vantagens de se ter um home care em casa. Vamos conversar sobre quais substâncias e alimentos nós devemos evitar antes de se expor ao sol. A segunda parte da série Mitos e Verdades sobre o Coração. Não perca. Color Block é o meu assunto de hoje no meu quadro sobre estilo masculino. Não sai daí. No programa de hoje tenho aqui a convidada Meiriane Azeredo, que vocês já conhecem, já veio ao programa, falar da importância do Instituto Meiriane Azeredo. E hoje a gente escolheu um assunto para conversar, que é uma terapia que eu não sei se todos conhecem, né? Mas é uma terapia chamada ABA. Então seja bem-vinda de novo, Meiriane, e vamos explicar então o que seria, né, essa terapia. Muito obrigada pelo convite. Então, a terapia ABA, Regina, ela é uma das abordagens, né, que a gente utiliza dentro da psicologia. Então, não só psicólogos também se utilizam, fazem essa especialização, mas é uma das abordagens, assim como a psicanálise é uma abordagem, a terapia cognitivo-comportamental também é outra. E ela é uma abordagem baseada em evidências. Então, hoje ela também é considerada a abordagem, o padrão ouro no tratamento do autismo. Pois é, já ia te perguntar sobre isso, como é que é esse trabalho com as crianças, né? Já que vocês trabalham com as crianças de transtorno do espectro autista. Perfeito. Cada criança que passa, que entra, né, no instituto, ela passa por uma avaliação. E as crianças com autismo, elas apresentam déficits em várias áreas do seu desenvolvimento. Então a gente faz uma programação para cada área do desenvolvimento, quais comportamentos que essa criança precisa desenvolver. E dentro disso, a gente vai escrever os procedimentos e treinar pessoas para trabalhar com essa criança de uma forma intensiva. Pois é, eu até não falei no início, né? Claro que a Meiriane é psicóloga, também é a diretora, né, do Instituto Meiriane Azeredo. E tu falaste aí agora sobre evidências, que é um tratamento baseado em evidências. Como assim? Tem como a gente explicar melhor? Sim. As práticas baseadas em evidências, elas passaram por experimentações, né? Vamos simplificar assim. Então, são procedimentos, práticas que hoje elas têm uma evidência científica de que elas funcionam. E isso está descrito, né, em manuais, em alguns manuais que exemplificam quais são essas práticas. E a terapia ABA é uma delas, assim como a terapia cognitivo-comportamental também é. Bom, e a gente sabe que existem outros agentes nesse processo todo, né? Incluindo a escola, outros terapeutas, enfim. E como é que eles acabam entrando aí nessa intervenção? Então, a gente sempre tenta amarrar com todos. Muitas vezes a criança já vem
tendo outros terapeutas de fora do Instituto. Então, a gente faz conversas para tentar amarrar as intervenções e com a escola também. Então, uma das dificuldades que hoje a gente tem observado frequentemente é na definição dos planos de ensino. Então, assim, algumas escolas ainda têm dificuldade de fazer, né, esse planejamento de ensino, assim como alguns terapeutas. Então, a gente também se coloca à disposição para auxiliar. Isso é muito importante, quer dizer, é ensinar também para a sociedade como colaborar com essa inclusão das crianças, né, com o transtorno do espectro autista. Exatamente, é isso. Acho que esse é o nosso papel. A nossa missão hoje é conectar as pessoas através desse conhecimento, né, dessa disseminação do conhecimento. Acho que uma das nossas missões é essa, disseminar para daí então conectar as pessoas. E vocês atendem em quais cidades, Meiriane? A gente está hoje com uma sede em Canoas, né? Aqui em Canoas, onde a gente está hoje. E a gente tem muitos pacientes da Serra Gaúcha e aqui da região metropolitana, né? Tá, e como é que funciona, por exemplo, se a pessoa quiser então a ajuda de vocês, quiser procurar o Instituto, como é que funciona? A gente tem as redes sociais, tem o site do Instituto. Que vai estar aqui na tela para vocês. E agenda uma consulta. Primeiro passo é uma avaliação, né? Mas se a pessoa ainda não sabe muito bem se é isso, o que ela precisa, o que a criança precisa, agenda uma consulta e a gente vai esclarecer. E aí depois, então, se for, tem todos os passos, né? Desde a avaliação até a implementação da terapia. Quer dizer, não é uma coisa difícil, basta que a gente tenha vontade, queira procurar, né? E que não necessariamente está enfrentando algum problema, de repente quer entrar para evitar, né? Exato. Para sanar algum déficit ali que já está observando, né? Tá certo. Obrigada então, Meiriane, valeu. Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigada, volte sempre, Obrigada. viu? Bom, e agora a gente vai falar de terapia integrativa com a minha amiga Josie Pacheco. Oi, Josie. Boa noite. Hoje eu trago uma reflexão sobre o autocuidado. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente, à saúde. É importante entender quais são as suas necessidades e desejos. A partir do momento em que você cria hábitos rotineiros de autocuidado, contribui para uma melhora da sua saúde física, espiritual e psíquica. Cuidar de si mesmo com foco no seu bem-estar não está relacionado ao egoísmo. São conceitos diferentes. O egoísmo é um hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses e opiniões em primeiro lugar, em detrimento do bem-estar das pessoas com as quais se relaciona. Para o seu autocuidado, é importante dizer não. Quando você deixa de ir na terapia, academia, curso de inglês, por exemplo, para se encaixar em uma atividade extra solicitada pelo outro, você está deixando o seu bem-estar em segundo lugar. Por isso, é importante que quando estiver muito cansado ou quando tiver um momento reservado para fazer algo que gosta, diga não para aquele favorzinho que irá te impedir de ter um momento só seu. O autocuidado físico está relacionado ao cuidado com o corpo. Por isso é importante buscar uma alimentação saudável, praticar atividade física e dormir bem. O autocuidado emocional significa estar conectado com as suas emoções e ir em busca de um autoconhecimento, preferencialmente com o acompanhamento de um profissional qualificado, para que você consiga lidar de maneira positiva com todos os seus sentimentos que existem dentro de si. O autocuidado social corresponde às escolhas das nossas relações. A conexão com outras pessoas é muito importante, pois a convivência traz impactos significativos para a nossa vida. Boas relações contribuem para uma sensação de bem-estar. O autocuidado espiritual é essencial para vivermos com leveza, conectar-se com os sentimentos de paz, amor próprio e propósito de vida através de uma rotina de meditação, oração e conexão com a natureza nos proporciona bem-estar e qualidade de vida. Cuide-se. Então comigo aqui a doutora Gabriela Pretórios, que vocês já conhecem, né? Domingo passado a gente apresentou ela que é ginecologista, agora vem falar da saúde da mulher aqui no programa da Regina.
E a gente meio que começou a conversar sobre menopausa, né? E hoje a gente vai então continuar nesse assunto. Até porque a gente falou ali de uma idade que a maioria das mulheres entra na menopausa. Mas tem algumas mulheres que enfrentam isso um pouco antes, né, Gabriela? E aí, o que seria uma menopausa precoce? Que idade seria isso? Então, a idade média da menopausa é 48 anos no Brasil, né? 90% das mulheres vão entrar na menopausa entre os 45 e 55 anos. Mas quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos de idade, a gente considera como uma menopausa precoce. Mas não quer dizer que depois dos 40, entre 40 e 45, não seria tão precoce? Não é considerada precoce, mas é cedo. Cedo, né? Cedo. E às vezes acontece muito em família isso, Gabriela. Por exemplo, a mãe, a avó já tiveram essa menopausa cedo e isso acontece daí com a pessoa também. Tem uma relação com a genética e daí a gente tem que avaliar. Nos casos de menopausa precoce, a gente sempre preconiza, se não tiver uma contraindicação, a reposição hormonal, né, a terapia hormonal, porque isso faz com que a gente perca menos massa óssea e diminui o risco cardiovascular dessa mulher. Pois é, isso sobre terapia hormonal, né? Que é a famosa, que a gente fala de reposição. Todas as mulheres precisam fazer? Que casos são indicados para fazer? Então, a principal indicação da terapêutica hormonal é a sintomatologia, né? Então, pacientes que têm os sintomas do climatério, né? Como os fogachos, piora da qualidade do sono, alterações de humor, sintomas como ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação, para prevenção de perda de massa óssea, e para as pacientes que têm a menopausa precoce, aí mesmo que essas pacientes não sejam tão sintomáticas, que pode acontecer. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque eu já ouvi falar várias pessoas falarem que não tiveram nenhum tipo de sintoma, entende? Eu mesma sou uma que nunca, esses tais calorões que falam, não sei nem o que é. Então, aí, se não for uma menopausa precoce, aí a gente vai avaliar a mulher, a paciente, e vai definir se tem uma indicação ou não. Aí a gente avalia outras questões, assim. Por isso que é muito importante, eu acho, que nesse período, a paciente ter o seu ginecologista, fazer a consulta ginecológica de rotina, né? Porque aí a gente pode auxiliar. E além da parte ginecológica, a gente também acaba orientando medidas de saúde em geral, né? Mudar estilo de vida. A gente sabe que a mulher, depois da menopausa, ela também tem um risco cardiovascular maior. Então, avaliar se está fazendo exercício, como é que está a alimentação, né? Eu acho que também faz parte. E uma coisa que eu percebo também é que muita gente tem medo, né, dessa reposição hormonal. Ai, porque eu vou engordar. Ai, porque eu vou não sei o que e tal. Quer dizer, o que realmente é verdade, né, disso e como é que a gente pode fazer para evitar essas coisas? A questão do aumento de peso, a própria menopausa já pode ter uma relação com o aumento de peso, né? A gente começa a perder mais massa muscular, o metabolismo fica um pouco mais lento, essa queda hormonal propicia um acúmulo de gordura maior na região abdominal. E não relacionado à reposição, na verdade é relacionado ao período da menopausa. Tem contraindicações, por exemplo, da gente fazer essa reposição? Tem algumas contraindicações. História pessoal, né? Então, uma paciente que já teve câncer de mama, já teve câncer de endométrio, não pode fazer a terapêutica hormonal. Não quer dizer que não tenha tratamento, mas não vai ser terapia hormonal. Paciente que tem uma doença hepática descompensada, que tem um histórico pessoal de trombose ou um tromboembolismo pulmonar, a gente tem que avaliar. Então, tem algumas doenças prévias que contraindicam e daí a gente avalia isso também nessa consulta aí, que eu acho que tem que ser bem completo. Então é isso, quer dizer, a pessoa tem que realmente ter a sua ginecologista, é bem isso, né, Gabriela? E procurar, porque a gente vai evitando até problemas futuros, né? Também. Vai ajustando e se não puder fazer a reposição, a terapêutica hormonal, a gente pode pensar em outras opções de tratamento. Claro, que já existem hoje. Que já existem e daí a gente direciona também conforme os sintomas que se apresentam, né?
Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Né? Domingo que vem tem mais, claro, e a gente vai estar trazendo sempre, então, esses temas aí que vocês têm dúvidas, né? Também, se quiserem fazer perguntas aqui, podem mandar as perguntas que a gente responde. Obrigada, tá, Gabriela? Obrigada, Regina. E agora vamos falar daquele seu jardim lá de casa, daquela sacada que você fechou, né? Ah, gente, tem que ter móveis bonitos, né? Móveis aconchegantes. E isso a gente consegue como? Com a Lemertz, né? Você sabe que tem os melhores móveis de jardim, móveis externos. E com precinho ótimo. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Agora tem a dica do Grupo STM, que entende muito sobre proteção de patrimônio. Caso alguém da casa perca as chaves, é bom trocar todo o miolo das fechaduras. Nunca se sabe se as chaves podem ter caído nas mãos de alguém que já está observando a sua casa e esperando o momento para invadir. E para ficar tranquilo, contrate os serviços do Grupo STM. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3.000 clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota. Seu condomínio mais seguro com o menor custo. Hora da gente falar então um pouco de home care, né? Vocês já conhecem o Alex, o Alexandre Pires, que é o CEO, claro, né? Da ACG Home Care e que está sempre aqui conversando com a gente sobre vantagens, né? Benefícios, enfim, desse tipo de tratamento. E hoje, aliás, o assunto é bem esse mesmo, né? São as vantagens da internação domiciliar para o paciente, que são inúmeras. São, sem sombra de dúvidas, eu acho que tratar o paciente em casa e cuidar desse paciente em casa faz toda a diferença para a qualidade de vida desse paciente, né, Regina? Então, imagina que tu tem opção lá, né? O idoso, às vezes, está apenas com a senilidade, ou seja, né? A cabecinha já não está tão boa, mas precisa de cuidados especiais, está difícil de andar, difícil de se alimentar. E o carinho já diz tudo, e né? O carinho, dos familiares, agora, das exato. pessoas. Exato. Numa clínica, não desqualificando clínica de forma alguma, né? Não. Mas numa clínica nós temos ali um técnico de enfermagem para cada 5 pacientes, cada 4 pacientes. E dentro de casa a gente vai ter um profissional, né? Um técnico ou cuidador, exclusivamente para aquele paciente, né? Dando toda a atenção. Isso aí para mim já é a primeira grande vantagem, atendimento personalizado, né? Exato. E a segunda, para mim, é não tirar esse idoso da sua residência, do seu ambiente, do seu seio familiar. Isso, mesmo no paciente senil, né? Mesmo no paciente que já não está, né, com a cabeça 100%, né? Às vezes esquecido, mas ele sente o ambiente, ele sente que está em casa. Até a comidinha, né, Alex, de casa é completamente diferente. Sem As pessoas sombra reclamam de muito dúvidas. de comidinha do hospital, da clínica, enfim. Porque a pessoa está habituada com aquele tipo de comida. E é o tempero do amor, né? Eu costumo falar que nada substitui o carinho de quem está em casa, o carinho de quem cuida do seu familiar, né? O conforto mesmo, a questão da cama correta, do jeito correto. Exato. E, aliás, isso também, eu sempre gosto de falar quando tu vens, que é a questão
do tratamento multidisciplinar, porque a gente não está falando aqui só daquela pessoa que está ali direto, mas de toda uma preocupação que há com esse paciente. Exato. Não é apenas um atendimento de técnico de enfermagem ou de cuidador de pessoas. Nós temos a equipe multidisciplinar, como a Regina falou. Então, a gente pode agregar nesse atendimento fisioterapia, que é o mais comum, o idoso precisa se movimentar, né? A fonoaudiologia, né? Normalmente a pessoa às vezes perde a forma de deglutir correta, adequada e termina se engasgando muito, né? E daí vem as pneumonias por engasgo. Então a gente consegue evitar isso. Uma nutricionista para ver um cardápio adequado, né? Que vai ser feito, claro, na casa dele, pelas pessoas, né? Então, além disso, nós temos também toda a parte de equipamentos, né, Regina? Então, uma cama adequada, numa altura certa para aquele idoso, né? Uma cama mais moderna, toda motorizada. A gente também tem essa estrutura para fornecer para esse cliente, né? Então, esse cuidado, né? E a gente agrega esse tipo de serviço justamente para dar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? Para esse paciente. Não necessariamente precisa ser idoso, né, Regina? Não. A gente tem patologias de pessoas mais jovens, né? Mais complexas que a gente também atende em casa, né? Não, e a gente tem que falar da valorização desses profissionais que atendem em home care, porque com certeza para o profissional seria muito mais fácil estar no hospital, numa clínica, que ele tem todo um aparato, enfim. Então, quer dizer, olha a importância da organização, né, dessa equipe e do equipamento, enfim, de tudo, quer dizer, a preocupação que vocês têm que ter, né? Exato, é pensado no global, né? A gente pensa de forma global nesse atendimento. E isso se passa por uma avaliação inicial, né, Regina, que é importante falar. Não é simplesmente, eu vou contratar um home care. A gente vê a elegibilidade desse paciente dentro do programa de home care. Então, nós utilizamos uma tabela chamada NEAD, que é do Núcleo de Estudos de Atenção Domiciliar. Ela é homologada, né, pelo Serviço de Saúde, justamente porque pontua as necessidades do que esse paciente vai precisar. Então, ali a gente consegue visualizar, mapear o que ele precisa para transformar isso num plano de atenção domiciliar, que a gente chama, que é o PAD, né, que está na regulamentação do home care, né? Então a gente monta esse PAD em cima dessa avaliação de elegibilidade. Então é tudo seguro, tudo de uma forma muito adequada e segura. Acho que a gente nunca falou aqui, Alex, há uma conversa com a família também, por exemplo, sobre tudo isso que vai ter, sobre os atendimentos, o que a gente vai prestar de serviço para esse paciente? A gente tenta, e principalmente eu, né, eu gosto de fazer o atendimento, principalmente do atendimento particular desde o início. Quando é de operadora de saúde, né, Regina, a gente não pode esquecer que as operadoras também fornecem esse tipo de atendimento, né? Não todas, mas algumas. Então, a operadora já fala, mas quando o atendimento é particular, eu gosto de explicar tudo dentro dos mínimos detalhes, até como vai funcionar a escala desses profissionais, né? Porque as pessoas acham, eu quero alguém 24 horas na minha casa. Não pode ser a mesma pessoa, né? Então, a gente precisa explicar até do revezamento da necessidade, de como é que é feito isso. Então, a gente tenta, a equipe ACG, a área comercial que atende esse cliente, a gente busca realmente informar absolutamente tudo desde o início. Às vezes o familiar está muito ansioso, né? Tem um problema grande para resolver, nem tudo ele absorve, mas no decorrer do atendimento a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Comigo aqui o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, hora da gente falar do nosso coraçãozinho, né? E a gente está seguindo uma série aí de mitos e verdades. E olha, o que tem não é brincadeira, tá? Hoje, a gente tem aqui uma pergunta que eu não sei o que você pensa aí, né? Se é verdade ou se é mito, mas ele vai esclarecer pra gente. É verdade que os homens infartam mais do que as mulheres? Então, esse é uma colocação que a gente vê frequentemente sendo afirmada, e a gente pode dizer que, de modo geral, sim, mas depende da faixa etária. Então, o que a gente observa? Os homens tendem a ter uma maior incidência de eventos cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral, até que as mulheres entram na menopausa. Então, as mulheres são relativamente protegidas desses fenômenos trombóticos, né, da formação de coágulos, tanto no coração quanto no cérebro, por causa dos hormônios femininos. Então, de modo geral, até o início da menopausa das mulheres, a incidência desses eventos cardiovasculares certamente é maior nos homens. À medida que a mulher entra na menopausa, a incidência desses eventos começa a aumentar. Tá, mas nelas. se iguala? Então, depois de mais ou menos 1, 2 décadas, fica praticamente muito semelhante
a incidência desses eventos nas mulheres e nos homens. Tá, e os homens e as mulheres têm autocuidados semelhantes? Por exemplo, a mulher vai mais ao cardiologista do que o homem? Ou os dois? Como é que é isso? A gente vê uma variação muito grande, porque muitas vezes as mulheres, como também os jovens, acham que não, ataque cardíaco isso é coisa de homem e de pessoas mais velhas. Que hoje a gente já viu que não. Hoje a gente já viu que não é. Tem tido muitos jovens. Tem tido muitos jovens e as mulheres também, eventualmente, podem ter eventos cardiovasculares mesmo antes da menopausa. Por que isso? Porque o estilo de vida das mulheres mudou muito. Então, as mulheres trabalham hoje fora de casa tanto quanto os homens. Não, e trabalham em casa, exatamente. Né? Então, tem 2 turnos, vamos dizer assim. As mulheres, infelizmente, também adquiriram hábitos que antes eram só dos homens, como fumar, ser sedentário, não cuidar da alimentação. Né? Então, o estilo de vida da mulher, a gente pode dizer que nos últimos anos, ou há vários anos, tem mudado para pior. Então, tentando imitar os homens no que Mas o senhor recebe não faz mais bem. pessoas, por exemplo, mais mulheres ou mais homens para fazer check-up, essas coisas assim? Normalmente, um pouco mais de homens. Né? Muito embora. Talvez porque eles acreditem que eles infartam mais. Eles estão sempre preocupados, principalmente se tem história na família. Né? Então, a mulher acha que sai. Às vezes a gente vê a mulher levando o marido para fazer um check-up e ela não marca o seu check-up. Né? Então, a pessoa tem que se dar conta que, na realidade, o check-up é para todo mundo, independentemente da idade dessa pessoa. E agora uma outra dúvida que eu acho que surge também. Quando acontece uma parada, um infarto no homem e na mulher, os resultados são os mesmos? Ou seja, a mulher pode sentir mais do que o homem por algum motivo ou não? Pelo contrário, a mulher sente menos os sintomas do infarto, por exemplo. Nas mulheres, elas são muito mais atípicos, ou seja, fora do comum, né? Sintomas que às vezes parecem ser outra coisa. E também tem estudos mostrando que por causa disso, e talvez por não acreditar que possa estar acontecendo com ela, as mulheres demoram mais a procurar o atendimento de emergência. Então a mortalidade tende a ser um pouco maior nas mulheres por esses fatores. Demora mais para se dar conta que está tendo infarto e demora mais para procurar um atendimento de urgência. Mas então, e as mulheres jovens também, porque na verdade a gente ouve muito, eu acho que nas notícias, essa coisa dos homens, tanto jovens quanto mais velhos, que fulano sofreu um infarto, fulano. E as mulheres ou não noticiam, né, ou realmente há uma confusão e pensam que é outra coisa, enfim. O que eu costumo dizer, em medicina não tem 100% e 0%. O fato das mulheres tenderem a infartar mais tarde não quer dizer que não possa ter, eventualmente, pacientes jovens, mulheres que infartam. A gente vê isso. Né? É claro que, do ponto de vista proporcional, isso é menos frequente nas mulheres do que nos homens. E o pós, por exemplo, a pessoa teve, né, um infarto, enfim, conseguiu se recuperar e tal. Na mulher e no homem é igual o pós? Geralmente sim, desde que siga as recomendações né, de reabilitação e de controle dos fatores de risco. Então, a evolução pós-infarto, ela tende a ser semelhante em homens e mulheres. Né? A rapidez do atendimento tende a ser maior nas mulheres do que nos homens e isso pode explicar por que às vezes as mulheres têm uma mortalidade durante a hospitalização um pouco superior à dos homens. Tá bem então, né? Por hoje é só. Obrigada, doutor Gilberto. Nada. Gente, hoje eu estou aqui na Simoneto de Canoas, que está lindíssima. Te convido a conhecer também. Mas se não puder vir até a loja, não se preocupe. A Simoneto tem a opção do briefing online, para que você dê logo início ao projeto dos móveis planejados e tire seus sonhos do papel. Espaço Elite Acting chegando aqui no programa da Regina com o Vinícius, que vocês já conhecem muito bem, faz parte também aqui da equipe do programa da Regina e, claro, está na Elite, é professor e, olha, foi-se o tempo que ele era só professor de teatro, tá? Porque agora ele tem vários projetos para tocar lá na Elite. Exatamente. Cinema, teatro, tem a arte não tem idade, tem né? Tem vários projetos que vão acontecer. Rê, boa tarde ao pessoal que está em casa, boa tarde, Rê.
2024 lotado. Bombando, assim, a ideia é fazer com que o ano renda ainda mais, porque é ano bissexto, então a gente já tem que recuperar lá mais um dia, até aquela loucura. O que está já em andamento, o que vem por aí? Temos várias dinâmicas e, assim, várias aulas que estão sendo produzidas. Eu estou planejando muitas aulas dentro do projeto Arte Não Tem Idade, também com plataformas para ter aulas assíncronas, que a gente consiga dar essas aulas pela internet, né, para quem não é daqui. Então, estou tentando preparar um conteúdo super especial para fazer com que todo mundo que esteja do outro lado consiga assimilar aí como é que é a bagagem do teatro e conseguir construir um conhecimento, assim, um pouquinho, pelo menos até próximo. Porque às vezes essa bagagem, como tu fala, te serve para vários projetos outros na vida, né? Sim, que com não certeza. Só o teatro mesmo, TV, enfim. Sim, exatamente. Lembra, uma das vezes que eu vim falar aqui dentro do Espaço da Elite foi muito importante porque eu pude rememorar muita coisa que eu ouvi dentro da universidade sobre a importância do teatro enquanto manifesto social. O teatro é uma das artes mais antigas que a gente tem noção, ela nasce como um processo ritualístico e a gente precisa dela para se manter. O teatro funciona para que a gente reproduza muitos conhecimentos, né, pela nossa linguagem não escrita e a gente acaba passando conhecimentos para as próximas gerações. Então, tu imagina a gente poder ter toda essa bagagem do teatro ali num almanaque cerebral, onde a gente consegue botar tudo direitinho e fazer com que todas as pessoas, independente de seguirem carreira ou não, consigam aprimorar a maneira de conversar, de dialogar, de ensinar. A gente tenta, eu tento fazer isso. Com certeza. E eu quero aproveitar que o Vini está aqui hoje, que é professor, também para passar para o pessoal que às vezes está em casa e é chamado, né, é escolhido lá nas redes ou até mesmo na rua, como eles estão agora fazendo os convites para as pessoas. Porque o Vini pode dar esse lado de professor, né? Que muitas vezes eles têm muitas dúvidas. Ai, mas será? E será que eu vou me adaptar? E será que não sei o quê? Quer dizer, nessa audição a gente já consegue perceber tudo isso. E depois é uma questão de aprendizado, de experiência, né, Vini? Sim. E isso que tu traz é importante também, porque quando eu estou montando as aulas, não só eu, os outros professores também, gente. Então, são professores da primeira linha exatamente, mesmo. Uma galera que faz teatro há muito tempo e entende o que está fazendo. A gente tenta sempre trazer a informação de uma forma que ela afete o outro. E quando eu falo afeto, é porque ela precisa acontecer no corpo do outro, na mente do outro. Então, a gente está o tempo todo pensando dinâmicas que sejam para fazer com que esse conhecimento chegue no outro de uma forma efetiva. Então, não é só aquilo que bate em mim, não é só como chega em mim, ele precisa observar como ele vai chegar no corpo da Regina, no corpo da Silvia, de quem quer que como seja. Como é que eu vou sentir isso, né? Isso, como é que eu como vou tu vai experienciar, me adaptar a exatamente. isso? E todo mundo se adapta, né, Vini? Sim, inclusive teve já algumas dinâmicas, e eu acho elas muito especiais, porque elas tiveram pessoas com deficiência. Nessas dinâmicas, a gente teve uma dinâmica do diretor que uma das alunas que estava lá comentando sobre a sua trajetória, comentou sobre o fato dela ter uma deficiência auditiva. Ela tem só 10% da audição em um dos ouvidos e aí isso fez com que ela entendesse a identidade dela de uma maneira bastante delicada. E é importante a gente falar que o mercado está absorvendo muito essas pessoas que estão no nosso dia a dia e é isso, precisam e querem ter novas chances. Exatamente. E é bem isso, e a Elite já abriu as portas para isso. Exatamente, com as portas, janelas, todas as partes da casa aberta, para que a gente possa colocar esse público que antes era entendido só como minoria para dentro da cena. Não existem características que não possam estar na cena. Todas as pessoas podem e devem ganhar essa visibilidade e ganhar essa atenção. Por isso que o projeto que a Elite traz com Arte Não Tem Idade e tantos outros é tão bonito. Tu viu a revista ali, né? Vi a revista. Tu viu que incrível aquilo ali? Sim, maravilhoso. Quantas caras que poderiam não estar dentro de uma revista com várias publicações, com vários feitos artísticos que estão ali. E o encantamento dessas mulheres também, que está por esse projeto, né? Exatamente. Que é uma coisa que cria amizades, que criam grupos. Então, enfim, é muito legal, tem que conhecer, tem que ir na Elite, né? Tem que ir na Elite e quando tiver as dinâmicas comigo, pode levar presentes, que eu vou gostar bastante. Pode mandar presentes para a Regina, que eu trago para ela, tá tudo certo. É isso. Ou seja, tudo aqui a gente, né, é uma coisa só já, praticamente, a Elite, o programa da Regina. Obrigada, Vini.
Vini. Obrigado, Regina. Valeu. Vamos para o intervalo, gente. Programa da Regina, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Ipiranga, 7630 em Porto Alegre, e aqui em Canoas, na Rua Liberdade, 46. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands. Estilo Simoneto de hoje, estou aqui recebendo ela, que é muito destacada nessa área de arquitetura, né? A arquiteta Ivana Mello. E aí, muito prazer, né, em te receber aqui em primeiro lugar. E já quero conversar um pouquinho sobre essa relação aí cliente e arquiteto, né, Ivana? Que é super legal e deve ser uma coisa super importante, porque afinal é um trabalho que vai ajudar aí esse cliente pro resto da vida, né, às vezes. Sim. Bom, qual é o primeiro passo, assim, vamos dizer, quando o cliente procura um arquiteto? Em primeiro lugar, eu queria agradecer por você, por ter me recebido aqui. Claro, imagina. E a Simoneto também, por me convidar para fazer parte desse quadro. E sobre o cliente, né? O cliente, quando ele vem para um arquiteto, existem praticamente duas maneiras de ele vir até um arquiteto. Ou ele vem através das redes sociais, né, da mídia, ou ele vem por indicação. Então, assim, como eu já tenho uma trajetória muito grande, né, eu já estou formada há mais de 20 anos, eu já construí um nome, uma marca, as pessoas me conhecem de alguma maneira. Não quero dizer assim que eu sou uma celebridade, que eu sou famosa. Mas é o que eu disse, tu é bastante destacada já nessa área. É que realmente eu já tenho muitos anos, né? Know-how. Know-how, muitos anos. E então, assim, eu acabei me especializando praticamente em clientes mais exigentes, sabe? Aqueles clientes, os detalhistas. E que buscam, claro, realizar um sonho, ter a casa dele do jeito que ele quer. Né? Então, ele já vem com um olhar de que ele sabe o que eu posso dar para eles. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Claro que sim. É diferente de um cliente que vem de uma rede social, que nunca te ouviu falar. Então, assim, ele já vem mais encaminhado. Tu diria, então, que a tua marca, digamos assim, é a experiência? A minha marca é a experiência. E que as pessoas já sabem. Vamos lá, que ela aguenta a gente que é exigente, que é detalhista. Exatamente. Então, eu acabei... e, claro, quando o cliente ele vem te procurar, ele tem um sonho. E o que tu tem que entender não é exatamente se ele quer a mesa aqui ou ali, ou se ele quer painel de madeira na parede, forro de gesso, iluminação assim ou assado. Tu tem que entender o que ele quer sentir naquele ambiente, como ele quer se sentir no espaço. É uma coisa sensorial isso, né? Exatamente. Qual é o sonho dele? O que vem à mente dele quando ele pensa naquela casa, naquele apartamento ou num ambiente comercial? Esse é o mais importante. O que ele quer passar, né, para as pessoas que vêm naquele ambiente? Naquele ambiente.
Exatamente, até se for um ambiente comercial, a importância que isso tem, né? O Claro, impacto que tem no exatamente. público. Então, na realidade, o que o arquiteto precisa perceber é mais isso. Não é tanto a localização dos móveis. Assim, Sim. eu adoro mármore Sim. em lareira. Ótimo, mas por que tu gosta do mármore na lareira? O que te traz o mármore na lareira? Qual é a impressão que isso te passa? Sim, que tipo de memória. É, e qual é o isso que segredo acaba. para essa relação aí resultar, digamos assim, nesse bom projeto, que é um desejo dele e que é um desejo também do profissional, né? Primeiro, muita conversa. Né? A gente tem que ter, a gente passa anos às vezes com o cliente. Eu já tive clientes que eu fiquei 3 anos, porque foram clientes que compraram apartamentos em planta, né? Ainda em projeto, e a trajetória foi enorme, porque até a construtora finalizar, a customização, etc. E assim, eu entrego, eu gosto, tá? O ideal é do projeto o imóvel pronto, entregar o produto final. Tá E bom. então esse período todo que ele passa comigo, ele tem que ter uma confiança em mim. Então é muita conversa, é muita disponibilidade para o cliente, é muito ele perceber que eu realmente me importo Com certeza. com o que ele está passando. É muita confiança, né, que tem Muita que ter também confiança. nesse profissional. Ivana, quero te agradecer a vinda aqui no programa, tá? Espero que tu volte pra gente conversar um pouco mais sobre arquitetura. Valeu mesmo, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Você precisa de assistência técnica para o seu iPhone ou quer trocar de aparelho? Então, vem comigo para a iMove. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day job and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. Bom, de volta aqui ao consultório da doutora Stephanie Mainardi Seolin. E claro que a gente está tratando aí de vários temas de verão, né? E tem um que eu acho que preocupa muita gente. Porque a gente às vezes esquece e usa qualquer substância, qualquer produto no sol, né? Na beira da praia, na beira da piscina. Tem alguns produtos e alimentos, enfim, que não são recomendáveis para se usar na hora de estar na praia, né? E na piscina. Não são alguns, são muitos, né? Então, de uma forma geral, todos os alimentos ácidos, principalmente limão, laranja, kiwi, todas essas frutas Kiwi ácidas. eu nem sabia. Kiwi, a própria manga também não é legal. Então, várias frutas ácidas e alimentos ácidos também, cebola, alho, tudo que tem ácido cítrico em algo, claro, dependendo da concentração, alguns são mais perigosos do que outros, como é o caso do limão, que é famoso, muito conhecido. Todos esses produtos, quando o ácido cítrico penetra na pele, tem contato com a pele e depois a pessoa se expõe ao sol, faz uma queimadura. E é uma queimadura grave, que chega a segundo grau, terceiro grau, formação de bolhas, deixa manchas. Isso que eu ia perguntar, deixa mancha depois. Deixa mancha. E o limão, na verdade, muita gente usa para tudo, né? Para colocar no alimento, para caipirinha, temperar um peixe. Temperar um peixe. Então, o que acontece? Se isso aconteceu, né? E eu usei o limão, manchou, o que eu tenho que fazer? Primeiro que ao identificar que tem alguma coisa errada com a pele, porque o limão é muito engraçado, a maioria das pessoas não sabe, elas acham que, mexeu ali no limão, manuseou o limão, lava com água, detergente ou sabão e pode se expor ao sol. E não, porque o ácido cítrico penetra, mesmo depois de lavar, se for ao sol, ele vai queimar. E a queimadura do limão não aparece no mesmo dia. Então, tu vai se expor ao sol com o ácido cítrico ali na pele e as lesões, a vermelhidão, as vesículas, a ardência ou a coceira vão surgir 48 a 72 horas depois. Então, mas o que eu posso fazer para evitar isso? Nem relaciona que seja do limão.
Então, notou que começou com vermelhidão, qualquer sintoma assim, já tem que procurar um médico, porque nós temos tratamento via oral. Às vezes, muitas vezes é necessário corticoide oral, antialérgico oral, anti-inflamatório, vai depender da gravidade do caso. Tratamentos tópicos com pomadas específicas, a orientação sobre os curativos, para cortar aquele processo inflamatório e evitar que as manchas sejam profundas ou o surgimento de cicatrizes. Ficou manchado, a gente tem que esperar no mínimo 30 dias, aquela pele tem que estar totalmente recuperada, sem nenhuma vermelhidão, para começar o uso de clareadores e aí sim tratar as manchas, que são as sequelas. Tá, mas eu te pergunto assim, então para evitar, a gente já tem que fazer o quê? Usar uma luvinha, alguma coisa? Usar uma luva, manusear com um saquinho plástico, né? Passar protetor solar também ajuda, então se teve algum respingo, a pessoa passou protetor solar, não vai dar uma reação tão intensa, mas o ideal é manusear com luvas. Agora, não é só alimento, quer ver? A gente já ouviu falar, tenho certeza. Perfume. Fala, não põe perfume para ir pra praia. Por quê? Porque os perfumes, eles têm muitas essências e muitos ativos, inclusive óleos essenciais, óleos de frutas cítricas. Verdade. Então, muitos cremes, e não é só o perfume, alguns cremes perfumados também tem essência de óleo de laranjeira, tem, né, muitos óleos essenciais que são danosos à pele em contato com o sol. Então, não é só o perfume, mas cremes muito perfumados também. Só que o perfume tem o agravante de ser colocado numa quantidade maior e numa região de dobra, onde a gente também tem a questão do suor, do acúmulo do suor, é uma pele mais fina, mais sensível. Então, o perfume também é muito danoso. Desodorante sim. Tá nisso, não? A maioria não, mas pode acontecer. Até porque a exposição ao desodorante é mais difícil, a pessoa passar desodorante e ficar com o braço totalmente elevado. Mas pode acontecer sim, se for um desodorante muito perfumado. Então, todo cuidado é pouco. Evitar esse tipo de substância. Evitar. Pra ir à praia é protetor solar. Cremes sem perfume, de preferência hipoalergênicos, protetor solar, e é isso, não passar perfume pra ir pra beira da praia, né? Não precisa. Até porque a maioria pode não gostar desse perfume, a gente não vai incomodar todo mundo na beira da praia. Obrigada, viu, Stephanie? Nada, segue aí o programa da Regina. Comigo aqui, ele que fala de saúde pet, né? Vocês já conhecem o Dr. Ricardo Pacheco. E hoje o assunto eu acho que vai atingir direto muita gente que está em casa, porque a gente tem muitas vezes pets, cães e gatos obesinhos, mas não quer admitir, né? E, aliás, eu acho que a culpa é nossa, na maioria das vezes que deixamos, né? Os cães e os gatos comerem o que querem, enfim. O que a gente tem que observar, então, para saber se o nosso pet está obeso? Então, Regina, primeiro eu fico muito triste porque é cada vez mais frequente a gente andar pelas ruas e ver animaizinhos sempre com sobrepeso. Na verdade, a impressão que eu tenho é que na cabeça das pessoas, a fisionomia dos animais, o normal já passou a ser o obeso. Então, quando a gente chega a comentar em consultório, percebe que ele está com um pouquinho acima do peso, não, mas ele está bem, está saudável. Então, eu acho que ligam a saúde, né? Essa Sim. coisa do tá gordinho. Sim, a cintura já parou de existir, já vira... os cachorrinhos estão virando tudo salsicha boque, os gatinhos também. Então, é impressionante. E infelizmente, isso traz uma série de consequências. Então, como é que eu costumo dizer que é bem interessante assim, para a gente observar? Um peso magro bem mais próximo do saudável e do seguro, é interessante que as costelas sejam palpáveis, ou pelo menos as últimas costelas sejam palpáveis. Não precisa ser visualizada, não precisa ser palpável ao ponto, a sensação como eu estou passando a mão sobre os meus dedos. Mas eu aprofundando um pouquinho o dedo na pele assim, do animal, eu preciso senti-las. Porque sobre as costelas não existe músculo, existe só gordura. Então, se eu não estou sentindo elas, é porque a camada de gordura está muito espessa. Como é que eu já posso ir prevenindo? Muitas vezes eu tenho um filhote já, e daqui a pouco, ou com 1, 2 aninhos, começo a notar que está comendo muito e tal. Falam muito que depois da castração isso acontece e que é... Como é que eu faço para evitar essa obesidade? Bom,
A castração é um ponto-chave importante, assim, porque ela tende a diminuir o nível hormonal dos animais e, naturalmente, baixar um pouco o consumo do metabolismo. Então, o gasto energético reduz. Mas isso é só uma questão de equilíbrio da quantidade de calorias que deve ser ofertada durante o dia. Não quer dizer que o animal vai passar por algum problema em função da castração, ela tem seus N benefícios que podem ser discutidos em outra oportunidade, inclusive. Mas simplesmente é diminuir a quantidade calórica porque ele vai estar gastando menos. Então, mas como é que... Isso também é uma dúvida que eu acho que eu tenho, as pessoas têm. Como é que a gente vai diminuir essas calorias? Porque se a gente acostumou o pet a comer, né, de uma forma, como é que a gente vai implantar uma dieta agora e fazer com que ele acostume? Então, eu costumo dizer assim, olha, eu não como tanto quanto eu gostaria ao longo do dia. Por que eles precisam comer tanto quanto eles gostariam? Né? É uma questão assim de nós temos que ser o bom senso que eles não têm. E às vezes pode ser ansiedade também. Por ansiedade. Por exemplo, uma raça como o labrador. O labrador, o código genético dele não é muito diferente de um urso quando se trata em consumo de calorias. Por ser um cão de neve, ele está em busca de reservar calorias para quando chegar a fase de inverno, onde ele, teoricamente, não receberia alimento e entraria num período de hibernação. Então, ele nunca vai estar saciado. Um labrador saciado possivelmente está cursando com alguma outra doença, porque o normal dele é comer até não poder mais. Sim. Então, outras raças também têm isso, seja por ansiedade ou porque a sua genética faz com que eles busquem alimentos de forma contínua. E alguns comem tão rápido que nem percebem que já estão de estômago cheio, tal qual o ser humano. Podem né? estar associados. Exatamente. E gato? Porque, olha, o que eu já vi de gato gordinho, tanto que a brincadeira era com o Garfield, né? Que é um gato gordo, que gosta de comer, enfim. Como é que as pessoas conseguem perceber isso, que está entrando num processo perigoso aí? Então, o score de condição corporal, que a gente chama, assim, as estruturas que são palpáveis, a ausência de barriga, as costelinhas, ela é muito semelhante, assim, para a gente comparar um cachorrinho ou um gatinho. Então, se não tiver uma cintura, tiver uma barriga pendular, não tiver palpando costelas, a gente pode, muito provavelmente, estar lidando com um gatinho com sobrepeso também. Que vai ser obeso. A gente não pode esquecer que o gato é um carnívoro, né? E, hoje em dia, a gente percebe que se dá diversas coisas. Um hábito muito comum dos donos de gato é os pratos à vontade. Tem um pratinho, às vezes mais de um, tem um nesse balcão, outro no chão ali, em vários lugares. E ele vai comendo. E eles vão comendo à sua vontade. E aí, claro, alguns gatinhos, assim, têm um controle alimentar próprio, assim, que eles comem só o que é realmente necessário. Outros não, comem e não tem fim nunca. Aí a gente tem que controlar, tá certo. Então... Bom, eu quero te dizer o seguinte, que nós vamos voltar nesse assunto, porque isso aí, acho que, né, tem muitas coisas que a gente ainda tem para falar, e mais do que isso, acho que vamos falar algum dia sobre alimentação, porque as pessoas também têm muita dúvida disso. Ração ou alimentação natural, que é o que se prega hoje, quer dizer, acho que é um assunto que a gente tem que tratar, né? Sim, porque é importante para a questão da esse obesidade assunto também. A gente também perde alguns minutinhos, e além de ser um pouquinho polêmico, até dentro do meio veterinário. Mas vamos falar, com certeza absoluta. Gente, mas agora do quadro pet, a gente vai direto para a moda masculina com o meu diretor Adriano Sescani. Tá na hora da nossa moda masculina aqui no programa da Regina com ele, né, meu diretor Adriano Sescani, que hoje diz que vai falar de uma coisa que eu tenho tudo a ver, que é color block. Aliás, a gente não combina nunca os assuntos. Impressionante, né? Transmissão de pensamento. Exatamente. Color block é o assunto de hoje? Color block. Até me embasbaquei de novo aqui, né? Eu tô de color block, é isso? Tá linda, color block. Pois é. De Labordona, adoro. Não é nenhuma tendência, é um assunto que já existe aí há algumas décadas, né? Mas que sempre volta e volta diferente. Mas vamos explicar, né, o que é esse color block. O color block é a mistura de cores vibrantes, né? Então tu estás de vermelho e verde, né? Tem o branco ali, mas o vermelho e verde chamam mais a atenção. Mas é que tem muito isso agora, né? De mistura de cores fortes mesmo. Sim, e eu acho muito bonito, né? Na moda feminina é mais
comum usar. É mais fácil. É mais fácil usar, né? Os homens, eles acabam tendo um certo estranhamento em Até um usar. preconceito, talvez. Exatamente, porque não é muito fácil. A gente tem que saber combinar muito bem, né? Para que a gente não caia naquela breguice. Exato. No cafona. Ou até no mau gosto, né? Porque também tem umas regrinhas aí que a gente precisa ficar atento. Pois é, o que é o grande perigo, assim, digamos, dessa combinação? O grande perigo é não entender como fazer essa combinação e aí sim ficar cafona e ficar brega e ficar feio, né? Então esse é o grande perigo, porque não é só misturar cores vibrantes e tá tudo bem, né? Até pode estar, né? Porque a gente veste o que a gente quiser, claro. né? Mas dentro desse conceito... Mas pode não passar a imagem que deseja passar, Exatamente. né? E como é que a gente faz, então, para que isso não aconteça, não tenha esse perigo e a gente saiba combinar essas Tem coisas? uma regrinha básica, né? Que é pegando o círculo cromático, que é aquela bolinha cheia de cores, são 12 cores, a gente está vendo aí imagens no vídeo, né? E aí temos as cores complementares e as análogas, né? Que funcionam muito bem para esse conceito, né? Então, as complementares são as cores que estão distantes uma das outras, né? No caso, no teu estilo, o vermelho está na ponta oposta ao verde, né? E as cores análogas, então, são as cores que se aproximam, né? As que estão lado a lado. Então, são cores que combinam, né? Que podem ficar super bem juntas. Que podem combinar nessa mistura também. Exatamente. Então, isso é muito legal. Tá, e são só 2 cores, porque eu, na verdade, estou com 3, né? Mas se bem que branco não é muito considerado uma cor. Sim. Mas ele se adapta às outras, né? Sim, dá para usar uma terceira cor, né? E aí a gente usa aquele, faz tipo um Y invertido, né? Ou, aliás, um Y, né? Ou Y invertido. E aí são as cores que a gente consegue misturar para ficar bacana. Isso tendo, claro, como a base o círculo cromático. Mas se bem que tu vê que, por exemplo, aqui no meu colar, ó, já tem outras cores. Sim. Mas são cores semelhantes, né? Exatamente, elas estão na mesma linha ali. Bom, e o sapato? Porque eu aqui decidi para combinar com uma das peças. Mas, e, por exemplo, se eu quiser usar uma outra cor, né? No sapato, eu posso usar? Como é que eu faço? Pode. O sapato, ele tem um papel muito importante, né? Eu gosto muito do sapato porque ele tem uma força no visual, né? Então, ou o sapato pode combinar com uma das cores do look ou então ir para a neutralidade. Que o homem acaba indo mais para a neutralidade, né? Até porque é muito difícil a gente achar, por exemplo, um sapato vermelho. Né? Então a gente até pode ter para mulheres é mais fácil, é isso que tu falou. Para mulheres é muito mais fácil mesmo, né? Porque elas têm mais opções, vocês têm mais opções de calçados, né? Os homens acabam tendo ali, não tendo muita variedade, então é o preto, marrom, azul marinho, né? Às vezes o mocassim pode ter uma cor mais bacana, o dockside, mas mesmo assim não foge muito desse universo. Então a gente tem que ter esse cuidado para poder ter um calçado que converse com todo o visual. Na verdade, a gente sempre tem que se aconselhar com o espelho, né, Adriano? Que é uma coisa da sensibilidade, assim, gostei, não gostei. Eu experimento muito sempre antes e acho que os homens também devem começar a fazer isso, né? Sim, com certeza. E eu acho que esse é o grande exercício, né? E se sentir bem também, né? Porque não adianta a gente comprar uma roupa, usar uma roupa que está na moda e que é super legal, mas que a gente não se sinta bem. Não tem a ver com a gente, né? Exatamente. Tá bem, vambora então, né? Vambora, né? Vambora, tá na hora. Domingo que vem tem mais, claro. O programa da Regina, você sabe que é apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689. Também na Avenida Ipiranga, 7630, em Porto Alegre, né? Mas aqui em Canoas é na Rua Liberdade 46, tá bom? Ambientes maravilhosos, lindos, modernos, você já sabe que é só aqui na Simoneto. Um bom final de domingo para vocês, boa semana. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.